Fala galera, professor Juliano na área aí com vocês e teremos agora então a nossa aula número 8 sobre expansão marítima, né? A nossa última aula sobre esse assunto, eu sei, não chora, não fica triste, depois a gente volta para falar sobre outros assuntos, mas aqui a gente vai finalizar, vamos fechar então esse nosso assunto de expansão marítima, né? Porque vejam, aqui a gente trabalhou a expansão marítima de uma maneira muito detalhada em muitos aspectos. A gente falou então desde o começo, de como que aconteceu, o porquê que ocorre então o pioneirismo de Portugal, depois Espanha. A gente viu também o porquê que Inglaterra e França são países que entram tardiamente nesse processo de expansão marítima, né? Vimos também que a Holanda tem uma participação pequena nesse contexto. A gente trabalhou a chegada dos portugueses a algumas regiões, como por exemplo a chegada ao Brasil, que foi a nossa última aula, com o Pedro Álvares Cabral e a carta do Pero Vaz de Caminha. Lembra lá que a gente leu um trecho dessa carta na nossa aula anterior, né? E também vimos a chegada dos portugueses às Índias, tá? E na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a chegada dos europeus, vamos falar sobre a chegada, na verdade, dos portugueses à África, tá? Que é esse o nosso assunto da aula de hoje. Veremos então a chegada dos portugueses ao continente africano, falaremos sobre as relações econômicas entre portugueses e povos da África. Tudo bem? Então, olha só, entenda algumas coisas importantes que estão aqui, que parecem simples e objetivas, só que às vezes você não pensa sobre isso, tá? Veja que eu coloquei para você a ideia de continente africano. Galera, quando a gente fala África, a gente tem que quebrar a ideia preconceituosa que a gente tem sobre o continente africano. Porque a gente acha que a África é uma só, né? Existem mais de 1000 línguas diferentes ainda hoje em dia sendo praticadas no continente africano, para você ter noção, né? África não é uma só. O continente africano, galera, é um continente, eu vou adiantar um pouquinho aqui só para a gente ver, é um continente gigantesco, com inúmeros países, inúmeros povos que vão se desenvolver ali, e a gente não escuta muitas coisas positivas sobre a África, não é verdade? Quando a gente está falando sobre a África, a maioria das vezes vem na tua cabeça ou coisas muito negativas, como crianças morrendo de fome, ou coisas também muito exageradas, tipo o Rei Leão, não é verdade? Você tem então essa discrepância, ou é algo fantasioso, com os animais, os leões da savana africana, as girafas e zebras e tudo mais, ou você pensa em África falando sobre coisas muito negativas, como os casos de morte por fome, ebola, outras doenças que a gente vai ter lá, né? Então, a gente precisa quebrar esse paradigma. Recentemente, a gente teve a inserção do estudo sobre África, exatamente por esse motivo, para a gente tentar passar por cima de muitos preconceitos que as pessoas têm na cabeça sobre o continente africano. Fala, a África. Como assim falar a África? Se alguém fala, o cara mora na América, o que isso quer dizer? O continente americano é um só. Só que as pessoas que vivem aqui são muito diferentes. Falar que mora na América do Sul, você é igual a um argentino? Você tem os mesmos costumes do que um chileno, um boliviano? Ou se você está vendo essa aula no Nordeste, os costumes que você tem aí são diferentes de alguém que está vendo essa aula que mora no Rio Grande do Sul. A gente tem que quebrar a ideia de generalização. Por quê? Porque, sem exagero, toda generalização gera algum tipo de preconceito. Quando você fala achando que todos são iguais, você está criando um preconceito sobre aquilo. E é isso que a gente tem com o continente africano, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui só para retomar esse expansionismo português, galera. Vejam, os portugueses então vão buscar chegar onde? Aqui ó, em Calicut, né? Vão buscar chegar lá nas Índias para ter aquele comércio de especiarias que possibilitava 6.000% de lucro. Qual o problema que a gente vai ter aqui, pessoal? Era muito difícil conseguir contornar o Cabo da Boa Esperança, que é aquela região mais ao sul do continente africano, onde nós temos o encontro de correntes marítimas. E ali fica horrível a navegação. Então, quando os navegadores chegavam àquela região, os navios naufragavam muitas vezes. Tá? Lembra que a gente fez uma questão sobre isso, dizendo que não era importante apenas ir, como também voltar, né? E eles conseguiam, o problema era voltar, vivos, né? Então, os portugueses vão por esse processo chamado périplo africano, conseguir contornar a África e chegar a Calicut. Mas olha aqui na tela. Quando se inicia a trajetória?
1415. Em 1415, os portugueses começam o périplo africano. Então não foi um negócio de um dia para a noite, vamos para a Índia? Partiu. Não foi assim que aconteceu. Foi um processo demorado pra caramba. Ó, eles saem em 1415, a primeira vez que eles vão começar as empreitadas na expansão marítima, né? E eles só conseguem chegar até as Índias em 1498. É um processo extremamente lento e demorado, gradual. E claro, os portugueses nesse processo de périplo africano, eles iam vindo contornando o continente africano e estabeleciam feitorias. O que são feitorias, galera? São entrepostos comerciais, tá? Eles vão passando nesses lugares vão fundando povoadozinhos ali e vão deixando pessoas criando comércio. Para que quando os navios portugueses passassem pela costa do continente africano novamente, eles tivessem um local para poder abastecer. Olha só, eles vão vindo por essa região, então eles primeiro dominam a ilha de Ceuta, voltam para Portugal. Eles vão descendo para uma outra região, volta para Portugal. Eles vão descendo e voltando, vão descendo e vão voltando e vão estabelecendo feitorias. No estabelecimento dessas feitorias, os portugueses vão tendo contato e conhecimento com vários e vários povos diferentes do continente africano, né? Como assim? Olha aqui, esse é um mapa para a gente entender o continente africano, um mapa antigo, bonitão até, né? Então, os contatos realizados pelo comércio praticado no mar Mediterrâneo sempre existiram, né? Desde os gregos, os romanos, lá no período da Antiguidade, já tinham um contato com o continente africano, mas principalmente com a região norte. Vejam, eles já tinham o conhecimento da região do norte como um todo, indo do Egito ao Marrocos, né? O Egito é uma civilização africana, pessoal, e a gente não tem isso na cabeça. Né? A gente fala o Egito, você acha que o Egito fica na região do Oriente Médio e tal, mas não, os egípcios eles são africanos, tá? É uma civilização de grande importância, né? E aí, no processo de expansão muçulmana, deixa eu ver nesse mapa aqui, dá pra gente ver. Observa aqui, ó. Aqui em cinza é a chamada Península Ibérica, aqui surgiu o islamismo, tá? E os muçulmanos vão tomando conta dessa região aqui da Península Arábica como um todo, se espalham pelo Oriente Médio. Isso aqui é o mesmo mapa que você tem no teu livro, pode reparar que tá até sai digital aqui, que eu recortei. E aí o Império Muçulmano toma conta de toda a região norte da África. E ali eles estabelecem o seu Império Muçulmano, tá? E qual a diferença que a gente vai ter para outros povos, né? Então, com essa região norte da África, os europeus já tinham muito contato, principalmente com os povos árabes muçulmanos que vão tomar conta daquela região. E o islamismo, galera, é tão forte na África que até hoje esses países do norte são muçulmanos. Por exemplo, Marrocos. 98% das pessoas de lá é muçulmana. Outro exemplo bem característico e importante para vocês entenderem é o Egito. Lá o Mohamed Salah, jogador do Liverpool, que uma galera gosta aí, ele é muçulmano, ele é egípcio, né? Ou seja, a maioria das pessoas ainda que vive naquela região norte da África é muçulmana. Vamos lá. Aqui para você perceber, olha a quantidade de países que a gente tem no continente africano. Então é certo você falar a África? Não, não é certo, tá errado. É o continente africano, tendo vários e vários povos diferentes, com uma história diferente uma da outra, com costumes muito característicos e diferentes também. Você tem países na África que falam português, por exemplo, como o caso de Angola e Moçambique. E ó, Angola fica aqui, Moçambique lá do outro lado. Por que esses países falam o português lá? Né? Então, entenda, abra a sua cabeça, compreenda melhor esse continente tão bonito e magnífico como o continente africano. Aqui, ó, já tinha esse mapa aqui e eu querendo que você entendesse pelo outro, tinha esquecido. Aqui o processo de expansão do islamismo na Península Arábica, chegando dominando o norte da África e dominando inclusive a Península Ibérica. Né? Isso aqui é o que eu já tinha falado para vocês antes. Esse mapa é bem melhor. Aqui, um detalhe bem importante. Isso você já deve ter visto, provavelmente, no finalzinho do 6º ano, se não me engano, tá? Aqui nós temos um grande problema no norte da África. Qual é? O deserto do Saara, né? O deserto do Saara dificultava a vinda desses povos árabes e muçulmanos já que viviam no norte da África para a região sul. E aí nós temos os chamados povos do Sahel. O que é Sahel? É a África subsaariana, a África que fica abaixo do deserto do Saara. A gente chama essa região de Sahel.
Como que o islamismo chega ali, galera? Por meio do comércio caravaneiro que vai vindo pelas regiões do deserto do Saara. E aqui no Sahel nós temos alguns povos importantes. O primeiro reino importante que a gente tem ali é o reino de Gana, tá? Que vai se desenvolver. E depois do reino de Gana nós temos esse aqui, que é um dos maiores impérios que a gente teve lá naquela região, o chamado Império Mali, que se desenvolve na região da África subsaariana. Vocês já viram isso no final do 6º ano, mas aqui é legal. Galera, o Império Mali teve considerado o homem mais rico de todos os tempos. Ah, professor, mas hoje em dia tem uma galera mais rica do que ele. Não, ele é considerado até hoje o homem mais rico de todos os tempos, que é um cara chamado Mansa Musa, tá? A gente já vai falar sobre ele. Os povos aqui do Império Mali, galera, eles foram fundados pelo Sundiata Keita, né? E o domínio da religião muçulmana chega aqui também por meio do comércio transsaariano, ok? Então, olha aqui. O Império Mali, galera, nós temos o comércio principalmente de sal, que era algo importante, e a região do Império Mali era uma região muito rica em ouro, tá? Eles extraíam muito ouro da sua região. E lá nós temos um caso conhecido do Mansa Musa. Mansa é tipo o imperador, é o nome que eles utilizavam para imperador. O Mansa, nessa época, o Mansa Musa, é considerado o homem mais rico da história. Como ele era muçulmano, lembra de um dos pilares do Islã? É você visitar a cidade de Meca pelo menos uma vez na vida. O que o Mansa Musa faz? Ele vai realizar uma peregrinação que entra para a história. Vem aqui comigo. A peregrinação do Mansa Musa. Olha o que esse cara levou passando pela região do deserto do Saara para poder chegar até a cidade de Meca. 60 mil soldados. Ele leva 500 escravos, tá? 100 cavalos, e agora é o negócio para você ficar de cara. Ele leva 80 camelos. Só que no lombo desses camelos, cada um deles é carregado com 135 quilos de ouro. E o que ele vai fazer com todo esse ouro que esses camelos estão levando? O cara vai distribuir tudo isso. Se você está com um tempinho, pausa o vídeo aí, multiplica 80 por 135, por 80 por 135 e você vai descobrir quantos quilos, quantas toneladas de ouro esse cara passou distribuindo. O cara ia passando pelo deserto do Saara distribuindo ouro. E se ele está distribuindo tudo isso, essas toneladas de ouro, significa que para ele não faz diferença, que ele vai ter mais lá no seu reino. Por isso ele é considerado o homem mais rico da história. Ele distribuiu tanto ouro que no Egito o ouro começou a ficar desvalorizado de tanto ouro que tinha lá. Tá? E aí nós temos a história do Mansa Musa, que está representado aqui com uma pepita de ouro na mão, demonstrando então a sua riqueza, certo? Viu como é que a África não é só pobreza e não é só Rei Leão? Tem uns caras ricos também. Então, o Império Mali vai se manter até o século XVI, até que surge um outro império lá naquela região, por meio de revoltas internas. O Império Mali acaba e nós temos o surgimento do chamado Império ou Reino de Songhai. Tá? E é com o reino Songhai que os portugueses vão começar a estabelecer um contato maior. Os portugueses vão ter um contato principalmente comercial com o reino Songhai, aquela região, se você parar para perceber, que fica aqui na costa do Oceano Atlântico, né? Portanto, é dessa região aqui da costa do Atlântico que virão os escravos africanos que vêm para o Brasil. Tá? Os negros africanos que serão escravizados e vendidos posteriormente no Brasil. Né? E em outras regiões, em outros países aqui. Qual o problema que os portugueses tiveram no contato com a África, galera? Quando eles chegam na região do Oceano Índico, lá nós já tínhamos mais ao sul alguns povos mais resistentes ao contato com os portugueses, tá? Mas ainda assim, um pouco mais adiante, os portugueses conseguem também ter um contato com aquela região, tá? Vão estabelecendo alguns tipos de comércio, fundam algumas cidades, inclusive, como no caso a gente tem também até hoje lá na África, vamos voltar naquele mapa para você ver, a cidade de o país Moçambique, que foi colonizado pelos portugueses, né? E por isso que eles falam português lá até hoje, porque os portugueses eles vão conseguir chegar aqui, paravam os seus navios por um tempo para depois partir viagem em direção à Índia. Beleza? E aí a gente percebe o contato que os portugueses vão tendo com o continente africano no decorrer da sua história e principalmente com o comércio depois de escravos dessa costa do Atlântico que vem para o continente americano. Beleza, galera?
Então, a gente fecha aqui as nossas aulas sobre expansão marítima. Vimos então todo esse contexto do século XV e XVI. A gente viu a riqueza cultural de vários povos. Falamos de Portugal, falamos de Espanha, França, Inglaterra, Holanda, Índia e o continente africano. Certo? E as próximas aulas que a gente vai ter serão sobre o contato direto dos portugueses no Brasil e o início da história realmente brasileira, ok? Realizem as atividades que estão disponíveis para vocês desse capítulo no material didático lá da plataforma de vocês, certo? E eu sou o professor Juliano, foi um prazer aqui dar essas aulas para vocês, bons estudos e um forte abraço para vocês. Tchau!